Graça e paz, família. Mais uma vez nos encontrando com Deus hoje, nessa sexta-feira santa. Louvado seja Deus. É o dia que se comemora o sacrifício, o julgamento que resulta na pena de morte, na morte, no sepultamento e na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que amor é esse? Uau! Ninguém nunca vai te amar como Jesus te ama. Ninguém nunca vai te entender como Jesus te entende. Ninguém nunca vai te ouvir, te responder como Jesus pode fazer. Que bom que você está aqui se encontrando com Deus para entender que você nasceu profeta. Eu senti de fazer essa live movido e inspirado pelo Espírito Santo. Sei que há um propósito maior. E eu quero que você saiba que essa fala não tem como objetivo ser exclusiva no sentido de que venha a limitar-se a apenas o que eu recebi de Deus, mas que vai muito além. Existem muitas outras características e tipos de pessoas que nasceram para ser profeta. E aí entra-se o dom de profeta, entra-se o ministério de profeta, entra-se em outras ramificações. E nós iremos ver que não tem como entender, identificar-se como quem nasceu profeta se não for chamado, não é? E vemos algumas pessoas que foram chamadas para serem profetas diretamente pelo próprio Deus. Por exemplo, Moisés. Moisés era profeta e quem o chamou, quem o ensinou a profetizar? O próprio Deus. Existem profetas, pessoas que são profetas, que são chamadas pelo próprio Deus, que são consagradas pelo próprio Deus, e o próprio Deus as ensina a profetizar. Eu sou um desses profetas, pela misericórdia de Deus. E há algumas pessoas aqui que vai estar ao vivo, ou vai estar posteriormente, que também receberam um chamado assim, que você tem uma experiência em uma visão, em uma revelação, ou em um sonho, em que o próprio Deus te chamou. E quando você aceitou o chamado, Ele começou a te ensinar como falar de forma divina e inspirada. Uau! Glória a Deus! Quem mais além de Moisés? Tem muitos outros. Por exemplo, temos também a história de Abrão, que o próprio Deus o chama, o próprio Deus o ensina, o próprio Deus apresenta ele como profeta. Uau! E aí nós vamos ter outras pessoas, José também. O próprio Deus se apresenta para ele, chama ele. E quando chama, então faz com que ele aprenda a interpretar, a discernir. Isso é só para mostrar que, assim como tem esses que o próprio Deus chama, tem aqueles que o homem chama e que desperta nele o interesse para que ele seja um profeta. Mas vamos deixar para falar sobre os que querem ser profeta depois. Ainda teremos mais umas 2 ou 3 etapas de conclusão dessa série, mais uns 2 ou 3 episódios. Não se esqueça, estamos naquela série maravilhosa. Eu quero orar para consagrar esse vídeo, essa live ao nosso Senhor, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã.
Obrigado por esta palavra que nós iremos meditar nela. Obrigado por esta série, Senhor. Os que são chamados para serem profetas, os que nascem para ser profetas e os que querem ser profetas. Ó Deus, acima de tudo, guarda os nossos pensamentos, as nossas falas. Ensina-nos a ser prudente nesse dia. Dai-nos a graça do autocontrole para sermos mansos. E nos ajuda, meu Pai, para que o Teu amor seja visto em nós. E nós mesmos possamos sentir orgulhos, não pelos outros, orgulho de nós mesmos. Orgulho de sabermos que o Senhor está em nós e que podemos te sentir e fazer com que outros te sintam, te percebam, te ouçam através de nós. Que te ouçam através de nós, Senhor. Que te vejam através de nós. Obrigado por se apaixonar e nos amar tanto assim. Dá-nos um pouco dessa paixão, meu Pai, nesse dia. Dá-nos um pouco desse amor por Ti. Ajuda-nos a Te reverenciar em todo o tempo. E que esse vídeo consagrado a Ti alcance muitos corações. Que possam entender que o Senhor é bondoso para conosco e que o tempo todo viveu para nos ensinar como vencer as experiências da terra e como desfrutar o melhor delas. Obrigado, Pai. É em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, sela comigo. Nasci para ser profeta. É o tema desse episódio, dessa série, que tem sido uma bênção para a minha vida e eu acredito que para a sua vida também. É necessário entendermos algumas coisas que são muito pertinentes e relevantes para esse assunto e para esse tema, tão falado na atualidade, pois sabemos que dos 5 ministérios, 2 a 2 décadas vem se destacando, vem ressurgindo, pois havia sido eliminado e esquecido, principalmente aqui no Brasil, que é o apostólico e o profético. Não vamos entrar em mérito e em detalhes, pois o tempo é escasso, mas existem sim algumas características e exigências a serem cumpridas para que de fato saibamos quem foi que nasceu para ser profeta. Um profeta, ele sonha muito. Eu vou dizer aqui 3 sinais. 3 sinais que demonstram que uma pessoa é um profeta do Senhor. Primeiro, ele sonha muito. Ele sonha demais. E ele não sonha apenas com ele não tem visões. Quando eu digo sonhos, eu estou falando também de visões. Porque o que diferencia o sonho da visão a visão é acordado e o sonho é dormindo. Por isso o nome sonho, porque está dormindo, visão está acordado, mas a vidência, a clarividência, a clareza na visão é a mesma. Então, um profeta sonha muito, ele não sonha apenas com ele mesmo, ele sonha com as pessoas, as coisas ao seu redor. Isso demonstra que ele é profeta quando, além dele sonhar, ele vê, ele escuta, os 5 sentidos estão aguçados e ele consegue discernir e interpretar aquilo que o Senhor está fazendo com que ele veja. O segundo, e não menos importante, mas com importância sensacional, é que o profeta, ele é um intercessor. Raramente você verá uma pessoa que é um profeta ou uma profetisa orando muito por ela mesma, pedindo muito por ela mesma. Sempre estará intercedendo, orando por alguém. Sempre tem uma vida de oração. Isso já demonstra que uma pessoa é profeta ou profetiza com a intercessão.
E o terceiro que eu acho top, o profeta e a profetisa é uma pessoa muito zelosa. É uma pessoa que ama muito a obra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus. Tem um zelo extraordinário. Quer que a casa de Deus, lugar de adoração, lugar de reunião, seja o melhor lugar do mundo para receber as pessoas. Se você conhece alguém que diz que é profeta e não tem nenhuma dessas características, entre outras tantas, tem muitas outras que eu poderia dizer aqui. A sensibilidade em ouvir a voz do Senhor que se manifesta com aquelas vozes que a pessoa profética, a pessoa que é o profeta, que é a profetisa, já está habituado a ouvir. E Deus às vezes faz essa brincadeira, às vezes ele se comunica através da voz do filho, às vezes da voz da esposa ou do esposo. E ele se comunica de N formas, mas as formas que eu e você somos capazes de entender. E quando ele percebe que não há uma compreensão clara, ele faz ser claro. Amém? Eu espero que esteja fazendo sentido para você. E eu quero já começar a fazer com que você entenda que você nasceu profeta. Eu sei que é um pouco difícil compreender. E o que é que vai produzir, o que está produzindo em você esse conhecimento? Edificação, crescimento espiritual, entendimento do profético, entendimento do que é ouvir a voz de Deus e transmitir essa inspiração, esse cuidado, essa proteção, esse carinho, esse amor, esse saber das coisas que irão acontecer. Falar do que passou é muito fácil, pegar um gancho ali e entrar em algumas áreas sobre o emocional, o sentimental, sobre o profissional, mas falar sobre o seu futuro, sobre o que te aguarda, sobre o que você pode viver, o que te espera, o que é que Deus quer e tem para você. Não fique deslumbrado quando Deus fala algo sobre o passado. Quando Ele diz algo sobre o passado, é claro, Ele só quer que você entenda que Ele tem o total controle, o total domínio sobre sua vida, que Ele sabe o que você viveu, o que você tem vivido. Ele quer que você saiba o que você viverá, se a partir do momento do conhecimento, desse saber, você passe a tomar decisões relevantes, decisões sábias, fazer boas escolhas. Ele não vai interferir nas suas escolhas, mas Ele vai te apresentar o melhor e o pior, e vai caber a você decidir o que você quer. Nós vemos que Jesus, ele mostra isso, o profético, o profeta, o ministério profeta que está dentro dele, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, quando Simão chega até ele e levou-o a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, olha só, eu te conheço agora no presente, filho de Jonas, te conheço no passado, sei quem é o teu pai, quem te educou, quem te criou, quem te ensinou a dar os primeiros passos, a falar as primeiras palavras. E tu serás chamado. Jesus está mostrando aqui que conhece o passado, o presente e o futuro. E o profeta manifesta esse profético aqui, que Jesus tirou dele. Lembra? Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tirou dele e colocou nos homens. Essa capacidade aqui de ver o passado, o presente e o futuro. A clara evidência que alguns cristãos se incomodam em falar assim. A religiosidade o deixa desconfortável em falar sobre esse assunto, sobre esse tema, fazendo com que a igreja continue sendo leiga. Graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres ousados aí para poder falar sobre isso. Isso
causa em nós um grande impacto, pois nós sabemos que o povo está deixando de ser menino e tem se transformado em adultos espirituais que podem comer um alimento mais sólido, mais firme, com mais vitaminas, aquele mocotó, aleluia, aquela feijoada, glória a Deus, que lindo, não é? Você nasceu para ser profeta. E o que é ser profeta? É ouvir a voz de Deus e falar o que Deus quer falar para as pessoas. É por isso que você nasceu profeta. Como assim? Então vamos pegar primeiros versículos para entendermos como é que eu nasci profeta e, sendo profeta, eu vivi uma vida toda de pecado. Só depois que eu conheci a Escritura, que eu conheci Jesus, foi que eu passei a ter entendimento de quem realmente eu era, eu sou. Eu agora sei da minha identidade. Ok, vamos lá? Vamos dar início? O Evangelho de João, que acabamos de ler, o mesmo capítulo, é o capítulo 1, mas eu quero ler a partir do versículo 11 até o 13. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ah, meu Pai! Oh, meu Deus! É como chegar o inventor dos aviões, Santos Dumont, né? Em uma grande empresa de aviação na atualidade. Imagine entrando Santos Dumont e falando sobre todos os acontecimentos que levaram ele a construir o avião. E as pessoas até ficarem admiradas, mas depois virarem as costas sem aproveitar a oportunidade de fazerem perguntas relevantes naquele momento, para aquela ocasião, para que eles pudessem adquirir ali um conhecimento e romperem uma bolha de limitação, entendendo melhor a mente do Criador. Perdesse uma grande oportunidade. Foi isso que aconteceu com muitas pessoas e acontecem até hoje. Versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o reconheceram. Aqueles que foram feitos por ele, criados por ele, não o reconheceram. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, aos que creem no seu nome. Começa aqui o primeiro processo de nascimento. Todos aqueles que recebem Jesus, que recebem a palavra e após receber passam a crer, recebem o direito de ser feitos filhos de Deus. Recebem, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, aos que creem no seu nome. Agora, versículo 13, os quais não foram gerados do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Notemos agora que deve-se romper a vontade da alma, a vontade da carne, a vontade do homem, para se chegar na vontade de Deus. Temos que passar pelos 3 níveis. Não podemos ser gerados pelo sangue, onde há a vida, a alma, os sentidos, pela carne, onde há o desejo dos prazeres mundanos. E não podemos ser gerados pelos homens, que dividem a glória de Deus com as riquezas, que servem a 2 senhores. Entendam como é forte isso. Somente pode ser considerado um filho de Deus os que creem no nome de Jesus, os que recebem Jesus,
os que se entregam a Jesus e recebem Ele como seu único e suficiente Salvador, e aqueles que agora procuram serem gerados pela vontade de Deus, não querem mais viverem gerados pela vontade do sangue, pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas sim querem viver pela vontade de Deus. E para viver pela vontade de Deus, tem que viver segundo o que está escrito. E todo profeta que nasceu para ser profeta, ou que foi chamado para ser profeta, ou que quer ser profeta, só poderá fazer isso de forma limpa, de forma santa, por uma fonte limpa, por uma fonte santa, por uma fonte verdadeira, se ele falar segundo esta palavra. Porque primeiro ele ouvirá a fala, a palavra rema, revelada, o espírito de profecia, o espírito de Jesus, de Apocalipse 19:10, está dentro de mim e de você. Existe a palavra aqui escrita, mas existe a palavra rema, revelada, o verbo vivo, Jesus Cristo, que está em nós através do seu Espírito e que quer que nós verbalizemos, profetizemos na vida do nosso próximo. E Ele nos chamou para sermos profetas em uma nova geração, em um novo tempo, que profetiza a graça, o amor imerecido, incondicional. E para isso, o primeiro passo é entender esse segredo. Se pegarmos uma tradução, deixa eu pegar uma tradução aqui para você ver como o escritor, querendo colocar de forma mais facilitada o entendimento sobre o que Jesus quis dizer, a NTLH vai nos dizer assim, ó, a nova tradução na linguagem de hoje. Deixa eu só o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, que é o sangue, que é a vontade do sangue, que é a vontade da alma. Olha, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Uau! Olha que coisa linda, gente. Percebe que aquele que nasceu profeta, ele teve que ter um novo nascimento. Uau, glória! Cadê o povo do glória, o povo que vibra, aleluia? É aqui que está o mistério, o segredo. Eu nasci profeta, mas eu vivi uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, uma vida da qual eu me envergonho até de testemunhar, porque não produz coisas edificantes, só o resultado final, quando Jesus me encontrou. Mas é justamente sobre isso que Jesus falou. Ele disse, olha, aquele que nasceu filho de Deus, ele nasceu diferente. Olha, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Eles não nasceram como nasce um filho dos homens, mas o próprio Deus é quem foi pai deles. Assim como você tem, eu perdi os meus pais, sou órfão de pai e de mãe, mas como você tem seus pais que te ensinaram desde os primeiros passos, honre teu pai e tua mãe, viu? Te ensinaram desde os primeiros passos, as primeiras palavras, como se alimentar, como lidar com o talher, como tomar água, tudo eles ensinaram. E durante muito tempo da sua vida você
E até hoje, muitas coisas você faz que quem te ensinou foi teus pais. Mas quando você encontrou Jesus, se você não encontrou hoje, pode encontrar Ele aqui agora, tá? Aceitar Ele, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. E aí mesmo onde você está, você vai receber a paz, o perdão, ter o seu nome escrito no livro da vida. E você então terá um novo nascimento. Você passará a ter Deus como seu Pai e Ele vai ensinar a você agora os primeiros passos dentro da sua palavra, de suas regras, de suas normas, do seu reino, de sua casa. Lembra quando você ouvia do seu pai e de sua mãe? Nessa casa aqui quem manda sou eu, eles diziam, né? Nessa casa aqui quem manda é Deus, na minha casa. Mas você ouviu seus pais dizendo, quem manda aqui é Jesus. Não, você ouvia eles dizendo, quem manda aqui sou eu e você tem que fazer o que eu mandar. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, debaixo da minha tutela, eu sendo teu pai, você fará aquilo que eu mandar. Tem regra para você entrar, sair, tem coisas para você fazer dentro de casa. É assim como quando Deus é nosso pai, tem regras, viu? Não é bagunçado, não. Aleluia, tem regras. Deus é nosso Pai. Ele quer que nós andemos segundo a sua palavra. Ele quer que nós façamos algo dentro da casa dele. O que é que você está fazendo na casa de Papai do Céu? O que é que você está fazendo? Você está seguindo as regras, as direções que ele tem te dado? Ele tem mandado você fazer alguma coisa dentro da casa dele, na instituição onde ele botou você, que você não está fazendo? Comece a fazer. Esse é um sinal de que você é filho de Deus, de que você é profeta. Você tem zelo pela casa de Deus. Eu disse isso aqui. Eu falei sobre somente 3 de muitas características de um profeta. Eu não te falei que o profeta gosta de estar sozinho. O profeta é muito diferente. Ele prefere estar sozinho do que estar no meio da multidão. E quando ele está no meio da multidão, ele quer estar ali para ensinar, para servir. Não é nem para ser servido, é para servir, é para ensinar, para aproximar as pessoas de Deus. Sabe, acontece muito isso comigo. Às vezes eu prefiro que minha esposa saia, vai se divertir, leva nossas filhas e tal. E gosto de ficar sozinho no meu canto, lendo, estudando com Deus, ouvindo Deus. E sempre quando eu estou num ambiente, rapidamente já me sinto com vontade de voltar para os livros, para a Bíblia, para Deus, e procurar orar por alguém, procurar receber uma mensagem do Senhor. É quando o profeta se sente bem, se alegra, se anima. Falamos muito do apóstolo Paulo e esquecemos que antes dele ser um apóstolo, ele era um profeta e mestre. Ele desenvolveu 2 ministérios antes de desenvolver o apostolado. Amém? É fascinante demais, né? A Escritura é coisa linda. Então entenda que você precisa nascer de novo. Você começou a sua trajetória de profeta, de profetisa, quando você nasceu de novo. Quando você nasceu agora, não de um pai biológico mais, pois você já tinha nascido, mas de um pai espiritual. Do Supremo, do Deus Todo-Poderoso. Você nasceu primeiro dele, se entregou a ele, se rendeu a ele. Você o aceitou, creu nele, crê nele. Aí você já começou a sua trajetória, já nasceu no mundo espiritual. Você já nasceu um profeta. Quando então nós iremos observar esse grande segredo que eu estou compartilhando contigo? Eu nasci profeta e você também. Então você vai entender que o que Joel estava vendo, começando a entender, aquela profecia de Joel 2:28 era um vislumbre de tudo isso que nós estamos entendendo agora aqui. Ó. Eu estou desmistificando para você o que você não escutou em lugar nenhum. Que todos nós nascemos como profeta. Só que muitos não entenderam. E aí o Senhor teve que dar às pessoas
algumas manifestações, teve que chamar para ser profeta, teve que mostrar que você nasceu profeta, teve que colocar em você o desejo de querer ser profeta. Mas ambos, os três, esses três, chamado para ser, nascido para ser, querer ser, tem uma única finalidade, mostrar para você isso que eu estou te mostrando agora. É uma capacidade que Deus deu aos apóstolos, a capacidade de desmistificar, de falar sobre os ministérios, falar sobre os dons, de falar sobre qualquer coisa relevante ao mundo espiritual com mais profundidade. Pela misericórdia do Eterno, Ele fez isso para conosco. E nós conseguimos nos mover pela inspiração divina para instruir e ensinar você. Você nasceu profeta, profeta da graça, profeta do Espírito Santo. Profeta do Espírito Santo. Deus Pai Todo-Poderoso teve os profetas dele, no Antigo Testamento, os profetas do Deus Pai, que profetizavam contra o pecado, contra a idolatria, contra a segregação, contra o misto das religiões, o cuidado, que pregava e que profetizava com mais rigor. Vemos isso no livro de Jeremias, quando ele fala os termos. Eu quero até abrir uma exceção aqui para poder ler. Não iria ler, mas me sinto movido nesse momento para ler este versículo, que vai mostrar como Deus Pai orientou os seus profetas do Antigo Testamento a profetizarem. E em Jeremias, capítulo 1, nós temos, no versículo 10, eis que neste dia te constituí como profeta sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para demolires, para destruíres, para derrubares e também para edificares e plantares. Mas note o número de vezes de expressões arrancar, demolir, destruir e derrubar. 4 expressões. Para desconstruir o que foi construído no caráter, na atitude, na religião, na sociedade, na espiritualidade. E agora perceba, também para edificar e plantar. Uau! Edificar e plantar. 2 colocações, 2 termos, 2 tópicos que supera, que está acima de todos os contras, de toda sentença justa, firme, com um pouco de indignação para promover a justiça. Estava nos profetas do Antigo Testamento. Mas quando ele projeta edificar e plantar, ele já está fazendo um apontamento, uma alusão, uma projeção profética ao que está por vir, ao que está para vir ou por vir. Ele já está apontando para um novo pacto, ele já está apontando para Jesus. Aleluia, glória a Deus, que é edificar e plantar. Jesus vem então e treina também os seus profetas. Aleluia, glória a Deus. Jesus vem e treina os seus profetas. Entenda que Deus Pai, uau, que coisa linda. Deus Pai, Ele treina os seus profetas em um determinado número específico que estão catalogados aqui na Escritura, certo? Nós iremos entender que há um grupo do qual chamamos profetas maiores e profetas menores. Isso o Senhor Deus fez para que nós pudéssemos entender o que é que Ele quer fazer. Para o futuro.
o que é que ele vai fazer para o futuro. Eu peço que você compartilhe aí, peço que você curta aí. Nós temos, dentro do que Jesus falou sobre o nascimento, que aqueles que são gerados, nascidos pela vontade do Pai, esses alcançaram um privilégio além, muito maior. Eu quero que você entenda que o número escolhido de profetas de Deus foi maior aparentemente do que o número escolhido por Jesus. Deus Pai escolhe 4 profetas maiores, tá? E 12 profetas menores. Os 4 profetas maiores são chamados pela quantidade de textos proféticos que escreveram, né? E eles são correspondentes a uma classe quase que evangelística. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são tidos como os profetas maiores, 4 profetas maiores. E profetas maiores, como já disse, por causa do volume de textos escritos, e que os leva a um evangelístico profético. E os 12, o nome dos 12 profetas menores, que corresponde aos apóstolos, é muito top isso. São Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse número corresponde ao número dos apóstolos que Jesus escolheu. Vemos aqui Deus Pai escolhendo 16, 12 menores e 4 maiores. E Jesus escolhendo na nova aliança, no novo pacto, 12 profetas, correspondente a 12 apóstolos. Porque antes de serem apóstolos, seriam profetas. Aprenderiam como verbalizar, liberar palavras de vida, de perdão, de amor. E Jesus vem falando o tempo inteiro, quando ele faz o seu primeiro sermão, que ele fala sobre as bem-aventuranças, ele está ensinando como o profeta deve agir, como o profeta deve, de fato, profetizar, quais são os ensinamentos dele. Vamos lembrar. Eu sinto de lembrar com você. Eu sinto de lembrar com você agora, tá bom? Jesus vendo, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava, olha aqui, ó. Não estava pregando, aquele não estava profetizando, ele estava ensinando-os a profetizar. Olha só, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus estava ensinando como não apenas viver como um profeta, mas Jesus estava ensinando como ensinar também. Porque todos os professores um dia foram alunos. E se você está aqui como um aluno, você sairá daqui como um professor e ensinará o que Jesus ensinou. Antes deles aprenderem, eles tiveram que nascer, eles receberam Jesus, eles creram em Jesus e passaram a ser ensinados. Esses são os primeiros ensinamentos. Você lembra quando... Você não vai lembrar, mas você já ouviu sua mãe contando, quando ela te ensinou a falar mamãe, quando ela te ensinou a falar papai, a falar comida, a falar aca, amida, querendo mamar e parecia que estava chamando de mamãe. E às vezes, quantas vezes os pais se irritaram, né? Porque o neném estava pedindo mamar e a mãe dizia, ele está chamando mamãe. Aí o pai dizia, nossa, por que não chamou primeiro papai e tal, né? Uau! Você está entendendo? Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Porque eu falei que o pai escolheu 16 e agora Jesus escolhe 12. E o Espírito Santo? Uma infinidade. Glória a Deus, o Espírito Santo está alistando, agrupando, ele está contratando, ele está ensinando um número ainda maior. Está acontecendo. E os filhos e as filhas estão profetizando. Está acontecendo. Não há limitações para o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que esse novo nascimento é ensinado por Jesus muitas vezes. Um outro exemplo é quando ele se encontra à noite com Nicodemos. No capítulo 3 de João, é onde eu quero ler com você agora. Eu acredito que esse conteúdo está sendo bênção para você. E eu não quero deixar ele já mais longo, né? Do que já está. Eu quero apenas ver contigo aqui, ó. E nós orarmos. Você já entendeu tudo, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Havia um homem entre os fariseus que se chamava Nicodemos, um dos principais ou um dos príncipes legisladores dos judeus. Este foi encontrar-se com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, mestre, não é? Sabemos que és mestre, ou Rabi, enviado por Deus. Aqui nós temos os dois ministérios de Jesus, declarado pela boca do grande sábio da nação de Israel, chamado Nicodemos. Temos o Rabi, o mestre, o enviado, o apóstolo. Temos os dois ministérios reconhecidos pela boca do grande mestre, do grande Rabi Nicodemos. Então vamos lá, versículo 2. Este foi encontrar-se com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és Rabi enviado por Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui está o grande segredo. Só se pode fazer grandes sinais e mostra a verdadeira fonte que Deus está com essa pessoa quando a pessoa movida por Deus
direcionada, inspirada pelo Senhor, ensinada pelo Senhor, faz grandes sinais. Uau, glória a Deus. Vamos lá. E respondeu Jesus e disse-lhe: verdadeiramente te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. É interessante esse diálogo aqui, que Jesus está elogiando ele e ao mesmo tempo chamando a atenção dele. Porque ele foi capaz de ver o reino de Deus. Uau! Você nunca ouviu isso, não é? Jesus faz um elogio. Jesus começa a dizer para ele: você começou a nascer de novo. Porque você já crê em mim, você já consegue ver os ministérios de profeta e de apóstolo em mim. Você já sabe que eu sou um rabi, já sabe que eu sou enviado, já sabe que os sinais que eu faço não faço de mim mesmo, faço por aquele que me enviou, naquele que me enviou. Você já consegue ver o reino. E ninguém consegue ver o reino se não nascer de novo. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está elogiando ele. Jesus está dizendo: uau, você está me vendo como eu de fato sou. Uau, você consegue ver o reino? Estou todo arrepiado. Aleluia. Você consegue ver o reino? Só que aí a forma que Nicodemos demonstra entender é sarcástica. Olha o que ele vai dizer. Eu não queria nem continuar, mas precisa se chegar no versículo 4. No versículo 4. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Ele está dizendo assim, olha que ironia. Ele está dizendo assim: ué, mas como assim eu nasci de novo? Como assim eu estou vendo o reino? Eu não entrei no ventre da minha mãe e nasci de novo, eu vou ter que fazer isso? Ele está sendo irônico, sarcástico. Então, Jesus diz: verdadeiramente te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Agora, note aqui uma diferença. Quero que você pegue esse vou te dar esse segredo aqui, tá? Eu vou te passar essa senha. No versículo de número 3, a fala é ver o reino. E no versículo de número 5, é entrar no reino. Aleluia. É ver e entrar. Há um grande diferencial, né? Sim ou não? Você está comigo aí? Amém? Glória a Deus. Ver o reino e entrar no reino. Moisés viu a terra prometida, que ele lutou por ela 40 anos. Mas pôde entrar? Eita, se eu fosse você, eu dava glória. Eu arrepiei inteira aqui. Vai ter pessoas que vai ver o povo subindo, mas não vai subir também. Vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Lembrei de um louvor agora. Glória a Deus. Notemos aqui, eu quero ler em outra tradução, tá? Eu quero ler em outra tradução para você poder entender esse mistério aqui. Versículo 3, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Aleluia. Jesus está ensinando o novo nascimento. Talvez você só está vendo o reino. A maioria das pessoas está vendo o reino manifesto. Milagres extraordinários, revelações fantásticas, discernimento, interpretações. A ação dos dons é nítida. São nítidas.
cristãos e não cristãos, vendo aí o poder, a manifestação soberana, sobrenatural do Espírito Santo na vida de homens e mulheres, movendo-se fantasticamente, fazendo com que o reino seja visto. Só que para entrar, Elade, que é sede da Arauá, para entrar nesse reino, precisa nascer da água e do Espírito Santo. Só quem nasce do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, consegue viver Mateus 5. Consegue viver as bem-aventuranças e ensinar elas. E hoje, qual a pior, ou vamos dizer a melhor, a maior exigência para entrar no reino após o nascimento? Porque nascer do Espírito vai ter que ser ensinado pelo Espírito. Não foi teu pai e tua mãe que te ensinou a falar, se alimentar? Quando você nasce do Espírito Santo, você tem que deixar ele te ensinar. Deixa de ser rebelde. Deixa de ser rebelde. O que é que ele quer te ensinar? Olha, minhas mãos estão formigando. Eita glória. Aleluia. É esse aqui, ó. Olha aqui o forte. Medarauá. O brabo tá aqui, ó. O brabo tá aqui. O versículo 8. Eita, meu Deus, hein? Meu Pai. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E agora, hein? E agora, hein? Meu Deus, eu não te vejo. Meu Deus, eu não te vejo. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Deracitérgia. Como está o teu coração? Está batendo. Está batendo. Está filtrando sangue. Está mandando sangue para lá e para cá. Passando pelas veias, alimentando todo o corpo. Que maravilha. Glória a Deus por isso. Parabéns, hein? Mas não me refiro a isso. Não me refiro a esse tipo de coração. Não foi a esse tipo de coração que Jesus fez referência, fez menção. Ele falou dos pensamentos. Ele disse, bem-aventurado os que têm pensamentos puros, porque eles verão a Deus. Oh, glória! Aleluia! Santo é o nosso Senhor. Bem-aventurado os limpos, em outra tradução diz os limpos, em outra diz os puros. Os limpos de pensamento que verão a Deus. Só que tem outro detalhe, né? Ai, meu Pai, meu Deus, nesse ensinamento de Jesus ensinando, os garotinhos, os filhinhos, os bebês espirituais, está aqui, ó, tá? Você precisa ler mais, refletir mais em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu comecei a fazer isso há quase 30 anos atrás. E até hoje faço. O versículo 3 de Mateus, capítulo 5, diz: feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Agora o 9. Feliz os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha os ensinamentos. Hoje, a violência desnecessária é tão grande. E os incitadores de contendas, de separação, de divisão, de destruição, para que haja destruição, são muitos. Você não pode ser um incitador do ódio, da destruição, do medo, da dor. Você precisa ser um pacificador, que leve a pessoa ao extremo daquele sentimento, daquela emoção,
que tire ela daquele estado deplorável de criatura, de distanciada do Senhor, para que possa ser filho verdadeiro, filha verdadeira, para que passe a ser um profeta, para que passe a ser uma profetisa. E aí nós voltamos para lá, para concluirmos na conversa de Jesus com Nicodemos, o que é nascido, capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 6, o que é nascido da carne é carne. As práticas carnais. Nasceu da carne, foi criado pelo pai biológico, pela mãe biológica, aprendeu tudo que o mundo precisou que você aprendesse para sobreviver. E aí ele continua, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito Santo é um Espírito santificado, puro. Por isso que o nascimento tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí Jesus, olha que lindo, mas se te maravilhas, olha o que Jesus diz. Não te maravilheis de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uau, olha aqui o ensinamento do profeta, da profetisa, olha aqui o que aí você precisa saber. Olha aqui, somos chamados profetas não para condenar, mas para absolver, para salvar, para levá-los a crer em Jesus. Está aqui o segredo, está o mistério. E eu não posso terminar sem ler a primeira epístola de Pedro, ok? No capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Eu vou ler, só apenas ler, você já vai entender, tá bom? A mente de uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa que nasceu profeta, assim como eu, assim como você, como deve funcionar e como funciona. Olha só. Deixando, pois, toda malícia, todo o engano e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo,
se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, olha, agradáveis a Deus. Continua, o 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Uau! Meu Deus! Meu Deus, esse capítulo 2 dessa carta de Pedro é sensacional. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu vou repetir o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, profetizeis, verbalizeis, expressem, verbalizem, profetizem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Está entendendo o mistério? Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Olha lá. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência carnais, que combatem contra a alma. Olha, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas vossas obras. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, que era o rei como superior, que é o governador, como por ele enviado, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai fraternamente, temei a Deus, honrai ao Rei. Uau! Oh, glória a Deus! Entenderam? Podeis meditar depois, primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículos seguintes. Bom, você nasceu para ser profeta. E eu também. Eu nasci para ser profeta. E você também. Escreva aí. Eu nasci para ser profeta. E você também. Amém? Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro com Deus. Uma maravilhosa e abençoada sexta-feira. Uma abençoada Semana Santa. Sexta-feira Santa.
Aí entramos nesse final de semana, que Deus te abençoe, e talvez você vai ver em outros dias, outros meses, outro ano, mas Deus vai te abençoar também, e essa palavra vai ser edificante, te fortalecerá, te edificará, esclarecerá algumas dúvidas, te dará alguns insights, e você verá que foi de extrema relevância ter passado esse tempo aqui comigo. Um beijo, Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro com Deus.